Mateus 15, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o 8. O versículo 8 diz assim: este povo honra-me com os seus lábios. Segunda parte do versículo. Mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Honrar o Senhor com os lábios representa nossas palavras, nossas orações públicas, nossos cânticos e nossa postura no templo. Era isso que Jesus estava corrigindo dos escribas, dos fariseus. Eles gostavam de fazer aquelas orações bonitas para eles serem vistos pelos homens, mas no particular eles não oravam, eles não tinham intimidade com Deus. Eles só faziam na aparência, para parecer que eles estavam fazendo, irmão. E os fariseus era assim, a crença deles. Por fora, o cântico, as letras muito bonitas, uma voz perfeita, mas não viviam aquela letra que estavam cantando, irmão. A postura deles na igreja era de santidade. Tudo bonitinho. As roupas deles tinham todos os símbolos espirituais, mas eles faziam aquilo só aparentar o homem, as pessoas. Então nós vamos observar aqui porque Jesus disse: olha, eles me honram só com os lábios. Ou seja, as orações deles só era para mostrar para o homem, os cânticos deles também só era para dizer que estavam cantando, e a postura deles no templo só era para dizer que estava tudo certinho. O perigo espiritual. Se você está com a sua anotação aí, eu gostaria que você anotasse isso aqui. Há um perigo espiritual, irmão, para quem tem essa crença dos fariseus. Qual é o perigo espiritual? Podemos cantar bonito, frequentar a igreja regularmente, realizar nossas orações bonitas, temos uma postura de aparência de santidade, mas no íntimo estarmos completamente distante da presença de Deus. Esse é o perigo espiritual. Podemos fazer tudo bonitinho, mas o que vai dizer que eu tenho, que você, que nós temos uma intimidade com Deus? O que vai dizer, irmão? É a nossa crença fora daqui. Porque só Deus vê o que tu ora lá, é o que tu jejua, o que tu se consagra, a tentação que tu resistiu, a renúncia que tu fez. É só Deus que vê. E isso conta muito. Aqui é muito fácil. Aqui o pastor é dócil, aqui o pastor não chama palavrão, aqui o pastor trata bem a mulher dele, abraça, beija. Rapaz, esse pastor é um anjo mesmo, né? Mas e lá em casa? Então, a crença dos fariseus era assim, só para a aparência. Isso é um perigo espiritual quando a gente não se avalia. A reação de Jesus concernente a esse perigo espiritual. Jesus cita o profeta Isaías para resumir a condição espiritual daquele grupo religioso. Ele disse: olha, o profeta Isaías, o messiânico, ele profetizou a respeito de vocês. Ele disse que vocês só vão me honrar só com os lábios, mas o coração de vocês vão estar apartado. E é tão importante, né, irmão? A gente sempre observar as profecias dos profetas, né? Então, essas eram as escrituras que Jesus utilizava. Ele utilizava a escritura de Isaías, os salmos de Jeremias, para embasar os seus ensinamentos. Observação: Jesus chama o escriba e o fariseu de hipócrita. O que é o significado da palavra hipócrita? É um ato de fingir virtudes, crença que as pessoas não possuem. Isso é a hipocrisia, irmão. É você fingir virtudes. O que é virtude? Qualidade, habilidade. Você ora bonito, você canta bonito,
você fala bonito, você prega bonito, tudo é bonito. Mas por trás daquilo, irmão, não tem o melhor que é a presença do Senhor Jesus. E eu acredito, meus irmãos, que nós não estou dizendo aqui só nós, mas eu não vou generalizar, mas tem 90% da igreja do Senhor que está sendo hipócrita. Estão cantando bonito, mas não choram, não adoram. Estão pregando bonito, mas não vivem o que prega. Estão orando bonito, mas só na igreja. Quando é na sua casa, dorme sem orar, não lê a Bíblia, só pega na Bíblia para vir para a igreja, irmão. E às vezes até esquece dentro da igreja. Então Jesus, ele falou que eles eram hipócritas. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, acompanhe na sua Bíblia. Segunda parte do versículo, a segunda parte, Jesus, ele fala do coração distante dele. Essa era uma realidade interior desses religiosos. Eles estavam com o coração afastado de Deus. Na Bíblia, irmão Custódio, o coração representa a mente, representa as emoções e a vontade, representa o centro das nossas verdades e motivações. Por isso que o salmista Davi dizia: eu guardei a tua palavra no meu. A gente pensa que é o órgão aqui que bombeia o sangue, irmão. Ele estava falando o coração no sentido da mente, no sentido das emoções, da vontade, no sentido de ter uma verdadeira motivações. Vocês só me adoram, disse Jesus, me honram só com os lábios, mas o coração de vocês, ou seja, a mente de vocês, a motivações da vontade de vocês, a verdadeira motivação de vocês não é movido para me glorificar, mas para glorificar a crença de vocês. Em Mateus 15, 9, diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. Então Jesus disse: olha, é em vão a adoração de vocês, religiosos. É em vão, é inútil. Em outras palavras, é perder tempo. Irmão, esse tempo é tão precioso. Se todos nós soubessem a valorizar, a gente se colocava em pé, a gente adorava, a gente batia palma. Irmão, muitas das vezes na igreja, nós agimos como robôs espirituais. Bate palma, irmão. Irmão, bate. Se coloca em pé, irmão. Irmão se coloca. Robôs espirituais, irmão. E a palavra do Senhor vai nos dizer: aonde há o Espírito, a liberdade, irmão. Você sente movido, você sente alegrado para exaltar e glorificar o Senhor Jesus. Quantos podem levantar a mão, dar um glória a Deus para Ele? Conclusão: para avaliarmos a nossa própria vida, à luz de Mateus 15, 8, iremos analisar aqui algumas perguntas que vai se referir a nós mesmos. Vamos avaliar aqui como é que está a nossa crença. Nós observamos e avaliamos a crença dos escribas e dos fariseus. Agora vamos avaliar a nossa. Quantos minutos nós oramos particularmente com Deus? Jesus disse: quando vocês forem orar, entra no seu quarto e fecha e ora, o seu pai que vem oculto te recompensará. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo assim: todos vocês precisam ter um particular comigo. Todos vocês precisam cultivar o relacionamento de vocês no quarto de vocês, que é um local íntimo, irmão. Aonde você lá vai orar, fechar a porta, você vai chorar, você vai dizer as suas fragilidades, a sua fraqueza, o que você precisa, coisa que se você for orar perto do irmão e dizer: Senhor, eu estou assim, ele vai se escandalizar. Mas lá no seu quarto você entra e fecha a porta e ora. O teu pai, o nosso pai que vê,
te recompensará. Quantos minutos você ora no seu particular com Deus? Ou você ou eu estamos com a crença de fariseu, com hipocrisia. Só aqui na igreja a gente ora, mas chega em casa, dorme sem orar, almoça sem agradecer, não lê a Bíblia, vive uma vida, irmãos, vamos dizer assim, bem raso a tua intimidade com Deus. É por isso que Jesus disse que 10 virgens estavam preparadas para o noivo, mas tardando o noivo, 5 não tinham azeite, mas 5 tinham azeite, e elas saíram ao encontro. Como tem sido minha ações diárias? Como tem sido as minhas ações diárias? Com a minha família, nos meus negócios, no que eu penso, no que eu falo, fora daqui do nosso ambiente religioso. Como tem sido a minha e a sua atitude? Você tem agido como um verdadeiro cidadão do céu através das suas atitudes? O nome do Senhor tem sido glorificado ou escandalizado? Não responda para mim, responda para o Senhor e para você mesmo. Como tem sido o meu canto na igreja, a minha adoração para com Deus? Você acredita, irmão, que Deus procura na hora do culto o verdadeiro adorador que adora Ele em espírito e em verdade? Vocês acreditam? Se tem um verdadeiro que Ele procura, é porque tem um falso. E o falso é aquele que só honra com os lábios, irmão. Ele não é movido por uma paixão. Ele não sente, irmão, um amor, um prazer de a levantar, de bater palma, de adorar. Ele não sente. Ele é desanimado. Ele é bloqueado. Ele é acorrentado, meus irmãos, na hora de adorar o seu Deus. E eu pergunto para os irmãos mais: Deus não merece a nossa melhor adoração, irmão? Ele nos dá saúde, Ele nos dá uma casinha, Ele nos deu uma família. Irmão, era para nós dar uma adoração explosiva para Deus. E Ele procura. E isso está raro, irmão. Está que nem ouro no garimpo. O verdadeiro adorador, Jesus fica procurando os domingos, olhando lá do céu. Vamos lá para a Igreja Evangelho da Graça. Aqui muito pouco, aqui também bem pouquinho. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ele está à procura. Porque quando ele acha o verdadeiro adorador, irmão, ele acha para abençoar, para dizer assim: esse aqui está me reverenciando, esse aqui está me chamando a atenção, a semana dele vai ser diferente, porque ele está me adorando. Olha, lá na geladeira dele não tem muita coisa, tem mais água do que mantimento, mas ele está aqui tão feliz, tão alegre, ele está aqui por inteiro me adorando, não só aparentemente. Aleluia. Como tem sido a nossa postura dentro da casa de Deus? A palavra do Senhor diz: guarda teu pés quando entrarem na casa do Senhor teu Deus. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Quantas das vezes, irmão, a gente tem conversas paralelas. Olha, se você estiver diante de um juiz, você e alguém, e conversar diante dele, você é exortado, porque o juiz, ele quer receber a reverência naquele momento. E se você se levantar sem ele autorizar e você pedir permissão, ele também te corrige. Irmão, tudo isso a gente faz para reverenciar o homem. E Deus, qual tem sido a nossa postura dentro da casa de Deus, irmão? O nosso coração, a nossa mente, será que estamos aqui por inteiro ou estamos com mentalidade de fariseu e de escriba? A gente vem aqui só para observar, só achar assim, porque já faz dia que eu não vou. O pastor pode ficar chateado, aí eu tenho que ir lá, mas isso por mim mesmo eu queria estar aqui ou queria estar ali. Como tem sido a nossa postura dentro da casa do Senhor Jesus Cristo? Para nós concluir, meus amados irmãos, como Deus tem visto o nosso íntimo na presença dEle? Como Deus tem olhado para o nosso coração, irmão? Como é que Ele tem visto? Um íntimo animoso ou um íntimo triste, desanimado? Estamos servindo a Deus por amor ou simplesmente
pelo um puro costume religioso. Eu já tenho costume de ir aos domingos na igreja, de vir quarta-feira, de vir sexta-feira, mas eu não tenho muito motivo, aquele amor intenso de estar na casa de Deus. Eu vou por esporte. Então, nesta noite, meus irmãos, concluindo, nós precisamos ouvir, analisar, repensar, avaliar como tem sido a nossa adoração. Nós temos adorado a Deus, honrado a Ele só com os lábios, ou com o íntimo, com o nosso ser.